Bom dia a todas e a todos. Hoje, dia 30 de março de 2020, e nós vamos, no dia de hoje, completar o que nós trabalhamos no dia 27 de março passado, a chamada Escola Positivista Italiana, ou Antropologia Criminal. Quer dizer, o que seria assim, o primeiro discurso enfim, científico ou pretensamente científico com base na filosofia positivista em relação à questão do crime, do criminoso, quer dizer, enfim, a primeira expressão, portanto, de um pensamento criminológico com status de ciência, né? Quer dizer, portanto, na aula anterior, nas duas aulas anteriores, nós começamos a trabalhar isso, no primeiro momento, contextualizando o século XIX, cenário da industrialização, perdão, já da Revolução Industrial consolidada, do Estado liberal, os primeiros grandes problemas sociais desse modelo de sociedade, nas sociedades industriais, e o surgimento da filosofia positivista, e a partir da filosofia positivista, as chamadas ciências humanas, ciências sociais, né, com o objetivo de redefinir a doutrina liberal, né, enfim, a teoria liberal, o que seria o pensamento liberal, para tentar dar conta ou criar as condições de explicação, né, científica ou pretensamente científica, com essas ciências sociais, dos fenômenos, das realidades novas dessa sociedade urbana industrial capitalista. E dentro desse contexto, né, desses problemas sociais novos que aparecem e que não se adequariam ao discurso do progresso, né, presente enfim, no discurso dominante, né, surgindo a sociologia, a criminologia, a antropologia, diversas áreas das ciências humanas e sociais. A criminologia, como discurso científico, surge nesse momento, né? O chamado pai da criminologia, César Lombroso, um médico italiano, né, escreve o livro em 1876, L'Uomo Delinquente, e, enfim, inaugura, portanto, né, essa nova fase, né, que vai ser definida como escola positivista italiana, que não se restringe à questão criminal. A escola positivista italiana tem toda uma dimensão própria relacionada com o processo de unificação da Itália, com as lutas internas políticas e sociais dentro da Itália no século XIX, que levou, né, à unificação italiana, ao chamado Risorgimento, e que está narrado em diversos livros, diversas análises, né? Antônio Gramsci trabalha muito bem isso, sobre a questão meridional, enfim, e que aparece no primeiro capítulo, né, desse livro aqui, da Rosa del Olmo. Nós vamos falar um pouquinho dele, né, a América Latina e sua criminologia. Bom, mas antes disso, né, e a ideia da conversa de hoje vai ser exatamente, né, dar esse fecho nessa parte das nossas aulas, relembrar, né, que a partir do surgimento dessa análise das ciências sociais, das ciências humanas de corte positivista no século XIX, todos esses problemas né, que existem nessa sociedade urbana industrial, greves, conflitos sociais, mendicância, miséria, prostituição, criminalidade, delinquência juvenil, alcoolismo, né, rebeldias, transgressões, passam a ser entendidos como resquícios, como resíduos, né, daquele passado feudal e não como quer dizer, uma responsabilidade do próprio modelo existente, né? E aí, né, quer dizer, seguindo a nossa conversa anterior, né, vale a pena algumas pequenas leituras aqui. Surge exatamente nesse contexto, né, do século XIX, as ciências do homem baseadas no positivismo, utilizando-se de uma metodologia de análise da realidade social transplantada das ciências exatas e naturais, caracterizando-se pela observação empírica, codificação,
medição e classificação dos fenômenos a serem explicados. A ciência explicaria de forma neutra, né, entre aspas, pretensamente neutra e objetivos, os mecanismos de funcionamento da realidade social. Sobre isso, na última aula, né, do dia 27 passado, nós falamos disso, explicamos isso daqui. Né? É exatamente nesse processo que surge a antropologia criminal, posteriormente denominada de criminologia, a partir da obra do médico italiano Cesare Lombroso, L'Uomo Delinquente, de 1876. Uma obra que segue a orientação da filosofia positivista e que propõe o estudo das causas do crime a partir do homem criminoso. Lombroso partiu de uma orientação determinista baseada no conhecimento das características biopsíquicas do indivíduo considerado criminoso. Fez pesquisa nas prisões, estudando todos os detalhes da constituição orgânica fisiológica dos indivíduos condenados, para concluir que o criminoso seria uma pessoa problemática cujas ações são um reflexo direto da sua inferioridade biológica. Essas ações seriam impulsos incontroláveis determinados por traços anormais de sua personalidade, expressando-se em comportamentos estranhos, violentos e descontrolados. O estudo Lombroso chegou a definir que os delinquentes teriam uma fisionomia diferente dos seres humanos normais, advinda, né, de anomalias adquiridas hereditariamente. O indivíduo criminoso, desta forma, era um ser inferior, uma pessoa inferior dos padrões de desenvolvimento biopsíquico considerado normal, assemelhado, portanto, aos selvagens negros orientais, ou com traços semelhantes ao do macaco. Né? Nós também já falamos sobre isso daqui. Né? O surgimento da criminologia construiu a figura do delinquente, o chamado delinquente nato ou criminoso nato, marcado por caracteres genéticos degenerados, o indivíduo anormal que nasceu com potencial de periculosidade. Sendo o criminoso um indivíduo considerado anormal, problemático, com características físicas, fisionômicas, psíquicas determinadas, naturalmente perigoso, caberia ao Estado conter os seus impulsos incontroláveis. Assim, medidas de segurança restritivas e controladoras passam a ser previstas nas leis penais e nas práticas policiais. No pensamento liberal, chamado direito penal de origem liberal, de base liberal, né? Existe a determinação da lei, né, o chamado tipo penal, o crime está definido em lei, a pena também. A partir da entrada da criminologia positivista, do discurso criminológico positivista, se conjuga com essa determinação legal, né, as chamadas medidas de segurança restritivas, ou medidas de segurança. Então, quer dizer, a determinação, por exemplo, de uma pena é um crime determinado, tanto crime quanto pena definidos em lei, pode ser modificado, ampliado, né, a partir dessas medidas de segurança, de acordo com a base não na lei, né, mas sim na chamada análise de periculosidade do agente. O que é isso daí? Isso significaria uma análise criminológica, né, dessa criminologia clínica que vem com a antropologia criminal da escola positivista italiana, né, e que falaria o seguinte: tal pessoa cometeu um crime determinado, né, foi lá e assaltou alguém ou matou alguém, né, mas ele tem um dado de periculosidade, portanto, dessa patologia chamada crime, segundo Lombroso, que faz com que, além da pena de, 10 anos de prisão, de reclusão, alguma coisa do gênero, né, é necessário que isso daí se estenda exatamente por causa da sua periculosidade. Essas ideias daqui surgiram com o positivismo, mas aí deixa para o direito penal. Toda a argumentação da criminologia positivista investe contra os princípios da lei penal liberal, ao entendê-la como ineficaz por lhe faltarem fundamentos científicos, a objetividade científica, segundo os positivistas, para entender as causas do crime. Portanto, a fundamentação científica da lei penal e da justiça penal será dada a partir de fins do século XIX pelo estudo criminológico da pessoa do delinquente. Isso nós falamos agora, né? Então, existe uma junção aos princípios, aos fundamentos, né,
que vem da lei penal liberal, dos princípios liberais, né, que vem da reforma penal liberal, a essa fundamentação pretensamente científica em relação ao estudo das características patológicas, segundo esses autores, e principalmente o Lombroso, do homem delinquente. Enfim, aí tem diversas análises aqui, que aí eu vou deixar, né, mais para adiante, e aí vou pegar aqui com vocês diretamente partes do livro, partes poucas, pequenas, do livro da Rosa Del Olmo, A América Latina e Sua Criminologia, no seu primeiro capítulo, né? Esse primeiro capítulo, ele é intitulado Surgimento da Criminologia como Ciência, né? No fundo, quer dizer, as condições, né, de surgimento de uma ciência criminológica ou de um pensamento criminológico com status de ciência, como nós fizemos na primeira versão, né, na primeira aula vídeo desse ciclo daqui, em que ela vai fazendo uma análise, né, histórica, inclusive, no contexto europeu, no contexto mundial do século XIX e também, especialmente, no contexto italiano, para chegar a algumas conclusões. Eu não vou retratar tudo isso, já foi trabalhado na primeira e na segunda aula desse ciclo sobre a criminologia positivista, né? Mas vou pegar umas partes importantes para a gente aqui. A primeira delas diz o seguinte, né, segundo a Rosa Del Olmo, né, no subitem do capítulo chamado O Desenvolvimento das Ciências do Homem. O desenvolvimento da ciência é visível em todos os campos, naquele contexto do século XIX, sem escapar sua aplicação ao estudo do homem e da sociedade. A sociologia faz esse papel, a antropologia faz esse papel e outras ciências sociais, inclusive a criminologia. As crises que sacudiam o capitalismo, a atividade dos sindicatos, os temores de guerra, o aumento da pobreza, os problemas sociais que se agravavam em toda a Europa, a causa das mudanças do modo de produção capitalista, exigiam uma ciência que fosse efetiva para o controle da sociedade e para manter a ordem. Também nós falamos isso, né, nas últimas intervenções. Por exemplo, em 1834, estima-se que havia apenas na França 10 mil doentes mentais, 2 milhões de indigentes, 300 mil mendigos e 130 mil menores abandonados. Daí são cifras que vêm, né, do livro de Robert Castell, A Ordem Psiquiátrica. Muitos pensavam, contudo, que os problemas sociais não eram mais que resíduos do passado, aqueles resquícios ou resíduos do passado feudal, como nós falamos anteriormente, a serem resolvidos. A única forma visível seria através da ciência, que poderia ser chamada antropologia, psiquiatria ou sociologia. Mas ciências, né, em suma, que ocupassem do ser humano em sociedade e contribuíssem para impedir o ingresso a formas passadas de governo ou a revoluções que estavam em gestação. Então, quer dizer, todas as estratégias, Foucault vai trabalhar, né, estratégias de controle social, inclusive disciplinares e outras estratégias de controle social, vão surgir nesse momento, né? Nós temos, então, quer dizer, aqui uma parte importante que é essa economia, né, capitalista do século XIX, ela consolidada no modelo urbano-industrial, em que, né, ela, como a Rosa Del Olmo vai colocar aqui na sua página 44, o surgimento de uma nova era tecnológica, com novas fontes de energia, nova maquinária, as novas indústrias com apoio da ciência. A economia de mercado voltada ao consumidor doméstico, processo iniciado nos Estados Unidos e também na Europa pelos crescentes ingressos das massas e crescimento demográfico. Então também, quer dizer, o aumento das cidades, né, quer dizer, o aumento demográfico. Passaria a existir a concorrência internacional entre economias industriais nacionais com sua consequente concentração econômica e o controle e manipulação do mercado, surgindo um Estado poderoso e interventor, não interventor nas questões econômicas ou na regulação do mercado
na proteção do trabalho ou alguma coisa do gênero, mas interventor para a manutenção da ordem, né, com novos padrões políticos. Essa nova realidade econômica sai das fronteiras nacionais, conduzindo também a outra realidade política e criando e exportando novos elementos ideológicos. Imaginava-se uma redefinição a nível ideológico, nós também falamos disso, né? A redefinição do quê? Do pensamento liberal, ele continua existindo até hoje, né? Mas redefinindo esse pensamento liberal, né, com a incorporação do positivismo. Então imaginava-se, diz a Rosa Del Olmo, uma redefinição a nível ideológico, porque era preciso neutralizar a crítica que poderia surgir de seu próprio modelo teórico. Necessitava-se racionalizar as desigualdades e formular um conceito novo de liberdade. Então, quer dizer, ou seja, a reformulação do conceito de liberdade, quer dizer, o conceito de liberdade liberal, amplo, abstrato, né, ele seria redefinido com o positivismo, com essas chamadas ciências sociais, ciências humanas, ciências do homem, né, no sentido de dizer, tudo bem, todos são iguais, esse princípio vale para todo mundo, todos são livres, esse princípio vale para todo mundo. No entanto, alguns, né, por terem características biopsíquicas, né, patológicas, inferiores, estarem em patamares inferiores de civilização ou civilizatórios, eles não podem exercer esse direito de liberdade. A liberdade seria para aqueles que estão dentro da sociedade. Bom, me veio à cabeça agora aqui, né, a ideia que muitas vezes se tem em algumas sociedades, infelizmente parte da nossa também, né, de que somente os chamados homens de bem, né, pessoas de bem, não sei bem o que é isso daí, que teriam direitos, ou deveriam ter direitos, né? Mas de qualquer maneira isso surge, essa concepção no século XIX, e surge para tentar explicar aqueles problemas, aqueles fenômenos, né? Então imaginava-se uma redefinição a nível ideológico, porque era preciso neutralizar a crítica que poderia surgir de seu próprio modelo teórico. Necessitava-se racionalizar as desigualdades e reformular o conceito de liberdade. O racismo teve um papel central. Os pobres eram pobres porque eram biologicamente inferiores. E aqui a Rosa Del Olmo, ela não está afirmando isso, ela está dizendo como, né, essas chamadas ciências do homem do século XIX, elas passam a buscar entender essas realidades da pobreza, da miséria, dos problemas sociais, dentre eles o crime e outros problemas também. Então, os pobres eram pobres porque eram biologicamente inferiores. E esta afirmação de que são biologicamente inferiores poderia ser feita naquele momento, né, apoiando-se na ciência. A chamada ciência, ciências do homem, ciências humanas, ciências sociais, né, com base positivista, elas que vão possibilitar esse tipo de explicação, né, de inferioridade biológica, construindo inclusive conceitos como normal, anormal, anormalidade, anormalidade, né? Quer dizer, o que seria normal seria aquilo que está definido, né, dentro das normas da sociedade, sem levar em conta as condições históricas, culturais, temporais, né, espaciais. Uma sociedade pode ser uma sociedade numa parte do mundo, outra sociedade em outra parte do mundo, sem levar em conta as dimensões, portanto, históricas, sociopolíticas, econômicas e culturais. A superioridade, tal como formulada no evolucionismo, era o resultado de uma seleção natural transmitida geneticamente. Aqui nós temos, quando eu falo de seleção natural, justamente a ideia do darwinismo social, a ideia da transposição das ciências naturais, né? Charles Darwin, que deve remexer no túmulo, né, em relação a isso daqui que foi feito, né, transplantar os seus estudos, a sua metodologia em relação às ciências naturais, para explicar as sociedades, né, do século passado. De certa maneira, está presente durante o século XX e hoje também, né? Quer dizer, mas no século XIX, aparecendo dessa forma, esse darwinismo social, em que a seleção natural seria explicada, né, para definir uma noção de evolução, de evolucionismo, da barbárie para a civilização. Então, pobres, né,
miseráveis, prostitutas, alcoólatras, jovens delinquentes, criminosos, transgressores de toda a ordem, enfim, grevistas, rebeldes, anarquistas, socialistas, comunistas, enfim, diferentes grupos que para esta ordem, para esta noção de normalidade, né, seriam considerados transgressores, né. Isso daí faz com que a análise sobre eles os coloque numa situação de inferioridade do ponto de vista biológico. Eles, quer dizer, não se adaptam à ordem. Por quê? Porque eles estão numa escala civilizatória inferior, mais próximos, né, mais ou menos próximos da barbárie ou da selvageria do que da civilização urbana ocidental, né, burguesa, industrial. Então, isso daqui é que explicaria isso, e essas ciências se daria através de uma seleção natural, esse processo daqui, né, evolucionista. Os seres inferiores, leia-se não proprietários, estavam obrigados à obediência e submissão devido à sua inferioridade. Então, quer dizer, essa construção é óbvio que é uma construção política ideológica, né? Quer dizer, e é óbvio que é uma construção política ideológica para dar conta, né, dos problemas sociais que, na minha opinião, o próprio modelo produz, o próprio modelo de sociedade produz, mas que não é assumido, né, pelo próprio modelo, é como se fosse alheio a ele, né? Surgiu, do passado, tá? Ficou do passado e deve ser ou controlados ou neutralizados ou, enfim, excluídos, né? Enfim, cortados dessa realidade daqui. Como se considerava que o homem pode influenciar o outro homem, tal como interferia na natureza, proclamava-se que o homem poderia mudar as atitudes dos seus semelhantes quando estes se rebelassem contra a ordem social, admitindo-se mesmo isolá-los indefinidamente caso fossem perigosos, as chamadas medidas de segurança que nós falamos agora. Havia que reprimir o indivíduo que rejeitasse a ordem, mas então essa rejeição não era considerada voluntária, como nas primeiras décadas do século, e sim produto da sua inferioridade. Substituía-se o livre-arbítrio pelo determinismo. Então vamos lá, o que a Rosa del Olmo está dizendo aqui? Era necessário reprimir o indivíduo que rejeitasse a ordem, reprimir de diferentes formas, inclusive a penal, né? Mas então essa rejeição não era considerada voluntária. Veja bem, o pensamento liberal, que veio com Beccaria e outros reformadores do pensamento penal liberal do século XVIII e começo do século XIX também, mas principalmente do século XVIII, eles vão dizer exatamente o seguinte, vocês se lembram, o crime é o rompimento do contrato social, rompimento voluntário, consciente, com base no livre-arbítrio do contrato social. Eu resolvi cometer um crime, eu fiz um contrato social para que não posso cometer um crime como ninguém pode, para manter a paz social e a harmonia social. Só que eu resolvi ir assaltar a padaria, né? Rompi o contrato com a sociedade como um todo. E essa minha ação, sem entrar no mérito do dolo, da culpa, ela é consciente. É consciente em que sentido? É que eu tenho capacidade e tenho discernimento e tenho livre-arbítrio de entender que esse meu comportamento é crime, né? O que o Lombroso e o pensamento da escola positivista italiana e essa criminologia que surge no século XIX estão a dizer é que esse comportamento, essa situação, ela não é voluntária, né? Essa rejeição à ordem, seja o que assaltando a padaria, sendo me rebelando, ela não seria voluntária, seria um produto, o impulso baseado na inferioridade biológica dessa pessoa ou desses grupos humanos que cometem esses crimes ou essas rebeldias ou essas transgressões. Então substituía-se o livre-arbítrio pelo determinismo, o determinismo biológico, né? Um determinismo, portanto, de base biopsíquica, biológica, né? E que no campo da criminalidade, no campo do crime, o Lombroso vai chamar de criminoso nato, ele já nasce com essas características, né?
já nasce, portanto, com essas características relacionadas a isso. Ficou faltando colocar uma coisa no que eu estava comentando anteriormente, da chamada seleção natural, né? Então, os pobres eram pobres porque biologicamente inferiores, né? Eu comentei nas aulas anteriores que, naquele momento, os trabalhadores estavam tendo uma jornada de trabalho de 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia. Então, eles trabalhavam muito, né? Quer dizer, falta de trabalho e falta de esforço, né, não existia. Era um trabalho insano, né? E aqueles estavam na fábrica. E os que não estavam na fábrica tinham que se virar, trabalhavam, né, no que nós chamamos hoje de economia informal, se viravam na rua, né? Se prostituíam, vendiam substâncias ilícitas, praticavam crimes, faziam serviços, né, a pedido de alguém para ganhar algum dinheiro. Então, eles trabalhavam, né, como hoje também. Então, né, todo aquele discurso da meritocracia que começa naquele momento, né, com o capitalismo, que está presente até hoje, que quanto mais você trabalhar, você vai poder enriquecer e prosperar, né, e, portanto, vai sair da pobreza, da miséria, ele vai por água abaixo, nesse sentido aqui. Vai por água abaixo dentro do pensamento liberal. Então, como é que o pensamento liberal ele se socorre nisso daí? Com as ciências humanas e sociais de corte positivista. Vai falar o seguinte, olha, não tem jeito. Você pode trabalhar 16 horas por dia que você não vai enriquecer. Não por falta de trabalho, né? Mas porque você é biologicamente inferior. Na escala de desenvolvimento evolutivo, né, da barbárie para a civilização, você está num estágio inferior. Então você vai trabalhar à vontade, mas não tem jeito. Voltando aqui, a escola positivista italiana, continua a Rosa del Olmo, reforçaria esta afirmação, né, de que substitui-se o livre-arbítrio pelo determinismo biológico. Então a escola positivista italiana reforça essa afirmação, se recordarmos que se baseava na seguinte noção fundamental: a criminalidade, o homem que comete delitos, o comportamento violento e antissocial não são resultado de um ato consciente e livre, né, da vontade. Trata-se, ao contrário, de sujeitos que têm em si mesmo uma tendência maléfica inata. Então, quer dizer, a chamada maldade ou crueldade, ela já está inata, né? Já nasce com aquelas pessoas. Por isso, essa noção patológica individual, né? O crime como uma doença, uma patologia individual, como Lombroso vai colocar. Ligada a uma determinada estrutura psíquica e física radicalmente diferente do ser humano normal, e que se manifesta mesmo em suas características fisionômicas. Por isso, o surgimento da criminologia como ciência, e a Rosa del Olmo sempre coloca aqui a ciência entre aspas, adquire sentido neste momento no século XIX. Suas formulações sobre a inferioridade física e moral do delinquente contribuíram para reforçar a ideologia dominante da sociedade burguesa, a sociedade capitalista, urbana e industrial, né? E para justificar as desigualdades de uma sociedade que proclamava ser fundamentalmente igualitária. Então, né, voltando aqui, a inferioridade física e moral do delinquente contribuíram para reforçar a ideologia dominante, para justificar as desigualdades de uma sociedade que se proclamava igualitária. O delito não se justificaria como um ato em si, mas como indicador desta inferioridade do indivíduo delinquente. O criminoso, o antissocial pode ser o grevista, pode ser o rebelde, pode ser aquele que subverte esta ordem, porque acha que deve existir uma outra ordem diferente essa que está imposta, né? Então, o criminoso, o antissocial, o socialmente necessitado, os pobres, pertenciam a uma raça inferior em relação à raça respeitável, né, nobre, burguesa, e podiam ser reconhecidos, esses inferiores, por sinais tais como a medida do crânio, né, e outras formas igualmente simples. Começa-se a vislumbrar duas concepções diferentes do homem: o homem normal e o anormal.
Né? Tudo bem, normalidade e anormalidade pode existir desde que o ser humano existe como ser humano. Mas essa concepção de normalidade, ou um conceito de normalidade e anormalidade, ela ganha também status de fundamentação, explicação científica a partir da filosofia positivista, a partir das chamadas ciências sociais, ciências humanas, né? Então, quer dizer, o criminoso nato seria o anormal, né? No campo da pedagogia, o menino ou a menina que não estudam direito, que são bagunceiros em sala de aula, são anormais, né? Inclusive vão se estudar, né, diferentes características, por exemplo, a pessoa que é canhota, né? Quer dizer, que escreve com a mão esquerda, seria considerado uma anormalidade, um indício estranho, né, a ser observado. Talvez, né, pudesse levar a rebeldias, a não adequação à sociedade, inclusive até mesmo ao crime. Então, tudo isso está dentro dessa análise aqui. O primeiro, enfim, então começa a vislumbrar duas concepções do ser humano. O ser humano normal e o ser humano anormal. O ser humano normal aceitava a ordem, né? Portanto, estava vinculado à liberdade, ao livre-arbítrio. O segundo, né, o ser humano anormal, estava sujeito ao determinismo biológico. Isto é, o ser humano anormal resistia à ordem e cometia delitos, né, ou atos antissociais ou transgressões, porque era estrutural e psiquicamente inferior por razões alheias à sua vontade. O pensamento de Lombroso expressava esta posição claramente. O capítulo continua, mas eu não vou, né, continuar lendo o capítulo da Rosa. Isso aqui é central no capítulo dela, principalmente para quem tem que fazer uma resenha sobre esse capítulo da Rosa del Olmo. E vou pegar uma partezinha aqui do livro do Gabriel Inácio Anitua, né? Esse autor argentino escreveu a história dos pensamentos criminológicos, da editora Revan, né? Coleção Pensamento Criminológico. Ele vai, né, ter um capítulo enorme, bem grande, em que ele vai falar exatamente de tudo isso e vai falar exatamente disso também chegando e sendo aplicado e sendo adotado na América Latina. Inclusive falando da Argentina, o país dele, do México, de Cuba, da Colômbia, da Venezuela, do Chile, da Bolívia e do Brasil e outros países da América Latina. Tem uma passagem aqui, né, em que ele fala sobre o Lombroso, né, quer dizer, da vida do Lombroso um pouco, o cenário em que ele viveu, né, o contexto também da unificação italiana, né, enfim, diz ele aqui, com esse método Lombroso pretendeu também encarar o problema da delinquência, com o qual desviou o objeto de estudo do delito para o delinquente. Isso aqui é importante, né? Quer dizer, como é que se dá essa metodologia da observação empírica sobre o delinquente para ele chegar às conclusões que nós já vimos, né, antes. Bom, depois de falar na América Latina, como nós recebemos isso, né, a chamada escola positivista italiana na América Latina, o Anitua, né, o Gabriel Inácio Anitua, ele vai falar de diversos países, né, dentre eles o Brasil. Então ele vai dizer o seguinte, né, em relação ao Brasil. No Brasil, como já me referi anteriormente, já tinha falado do Brasil também, né, antes, o ambiente no começo do século XX, final do século XIX, mas principalmente na primeira parte do século XX, o ambiente era especialmente impregnado de positivismo kantiano, né, de Augusto Comte, em matéria de governo. Bom, quer dizer, nós chegamos a comentar a bandeira brasileira republicana, que é a nossa bandeira, tem ordem e progresso, que é um lema positivismo. Quer dizer, os processos, inclusive, né, ligados à luta que se deu no final do século XVIII, que levaram a uma república, né, foi exatamente, quer dizer, baseadas também no positivismo. O positivismo, mais conhecido no seu terreno criminológico, teve um papel importante também nas dimensões políticas, sociais, econômicas, culturais no Brasil. Enfim, aqui diz Augusto Viveiro de Castro, publicou em 1894 2 livros,
Ensaio sobre Estatística Criminal e a Nova Escola Penal, né? E aí ele vai colocando aqui, né, quer dizer, que naquele momento, no final do século XVIII, final do século XIX, aqui no Brasil, a Corte Suprema, a Suprema Corte Federal, né, da época, quer dizer, penalizava a bruxaria, que continuava tanto no Brasil quanto em Cuba. O que é a bruxaria aqui? Bruxaria seria os ritos, né, as religiões de matriz africanas, né, o candomblé, a umbanda e outras, quanto em Cuba, a constituir uma forma de reprimir práticas religiosas realizadas por descendentes de africanos. E ele continua: a questão racial manifestou-se de forma especialmente severa no Brasil, no qual as elites governantes estavam particularmente preocupadas em reprimir uma população móvel e com pouco apego à terra e à fábrica, pois provinha de um modo de produção escravista, que não o havia disciplinado para o trabalho capitalista. Do mesmo modo que em outras áreas que dependiam previamente do trabalho escravo, recorreu-se ao expediente de aumentar o número de condenados para fazê-los trabalhar de modo compulsório e sem contraprestação. Daqui é importante. O que acontece no Brasil? O Brasil, depois de 350 anos de escravidão, que impactam o país até hoje, o Brasil, existe a chamada abolição da escravidão em 1888, um ano antes, um pouco antes da proclamação da República. A abolição da escravidão não teve como práticas das elites brasileiras, do Estado brasileiro, políticas públicas de integração daquela massa populacional de negros, né, que saíam das terras ou que eram escravos domésticos, né? Ao contrário, não teve nenhum tipo de política de integração no mercado de trabalho ou de apoio ou de proteção em relação a essas pessoas. Ao contrário, as estratégias de controle social penal que cumpriram esse papel, né, em relação a essa população. Aí diz aqui, né, enfim, também o Código Penal de 1890, já na República, comecinho da República, a prática da capoeira ou fazer parte de grupos de luta de rua que não estavam domesticados como se encontram atualmente, foram considerados delitos. Veja bem, né, como, quer dizer, controlar essas pessoas? De diversas formas. Então, a criminalização da capoeira, né, posteriormente a criminalização do samba. O samba durante muito tempo foi criminalizado, né? Roda de samba, né, o chamado pagode, era motivo da polícia interferir e prender todo mundo. Aquele era perigoso, juntava grupos de pessoas que eram consideradas perigosas. Veja bem, naquele momento, capoeira, samba, candomblé, umbanda, né, as elites não participavam. Eram pessoas pobres, negras ou mestiços, né? Quer dizer, hoje o movimento negro afirmaria que todos são negros, né? Quer dizer, a mestiçagem ela seria entendida hoje, quer dizer, como população negra, mas, quer dizer, naquele contexto, naquele momento, seriam mestiços, mulatos, enfim, mas que faz com que esse quadro daqui, né, seja colocado como mecanismo de controle social e político dessas populações, através, né, do penal, através do sistema penal. Por volta desses mesmos anos, final do século XIX, começo do século XX, algumas publicações insistiriam na relação causal entre um conjunto de fatores que afetam o homem e a criminalidade, entre os quais estava a raça. Então surge uma série de livros, enfim, autores. Apesar da destacada importância atribuída aos aspectos sociais, o positivismo criminológico brasileiro também dedicou muitas pesquisas a relacionar o delito com a doença mental e com a doença em geral, proveniente de contágios por falta de higiene ou por transmissão sexual. Assim, o líder dos lombrosianos brasileiros seria um médico, da mesma forma como Lombroso, Raimundo Nina Rodrigues, que proporia uma avaliação antropométrica e psiquiátrica de todos os acusados de delito,
para determinar cientificamente o melhor tratamento penal que conviria a aplicar. Esse autor é conhecido como o pai da criminologia brasileira, o Nina Rodrigues, que era um médico, né, baiano, catedrático da Universidade da Bahia em Medicina. Então ele era considerado o pai da criminologia brasileira. Enfim, que diz, quer dizer, marcado pelo racismo, né? E também por uma visão colonial, né? Dirigido sobretudo contra populações negra e mulata, recentemente libertada da escravidão. Isso se depreende da sua extensa obra, particularmente dos livros As Raças Humanas, Responsabilidade Penal no Brasil, lançado em 1894, e em sua obra póstuma inconclusa Os Africanos no Brasil. Então, quer dizer, ele teve esse papel. Nós vamos ter oportunidade, quando eu entrar na chamada sociologia criminal, de voltar a isso daqui, não com um livro acadêmico do ponto de vista da criminologia, mas com um romance de um autor chamado Jorge Amado, baiano, né, grande romancista brasileiro, no livro Tenda dos Milagres, né, em que, dentro do romance, diversos autores aqui, diversos personagens, são personagens que, de certa maneira, reproduzem, por exemplo, né, o Nina Rodrigues aqui no Brasil, reproduzem, né, as práticas policiais na Bahia no começo do século XX, de repressão a essas populações, e com base nessa criminologia positivista. Eu encerro por aqui. Hoje teve mais tempo, né? Exatamente por ser o encerramento desse ciclo de 3 aulas. Né? Na verdade, nós temos já 4 aulas. Né? A primeira delas, reforma penal liberal, sistema penal liberal, e 3 aulas, né, em relação enfim, a chamada escola positivista italiana ou a criminologia positivista, né, nessa dimensão da antropologia criminal. Nos próximos dias vamos dar seguimento, vamos continuar entrando no campo das escolas funcionalistas. Mais uma vez, agradeço a todas e a todos, né, e mais uma vez também recomendo que todos fiquem, né, em casa, né, nesse isolamento solidário em relação ao combate ao coronavírus. Até amanhã.